pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos, né, a mais esta aula de matemática. O meu nome é Deísa Mendonça e estarei com vocês aqui nesta aula. Vamos começar fazendo a leitura aí do nosso objeto de conhecimento, que diz o seguinte: dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas por meio da análise, identificação e associação dos termos de uma progressão aritmética, PA, a uma função exponencial. E o detalhamento, progressões aritmética, PA. Muito bem, então essa será a nossa aula 23. Espero que vocês consigam aí aprender tudo que vamos apresentar aqui, tá bom? Então vamos iniciar aí a nossa aula. Muito bem, então estamos iniciando aqui a nossa aula. Vocês viram aí que a gente vai falar sobre progressão aritmética, né? Que a gente costuma chamar somente de PA, para não ter que ficar falando toda hora aí progressão aritmética. Então, nas PAs, vocês vão ver aí daqui a pouco que nós temos várias sequências. Só que essas sequências não são só sequências simples, elas têm aí alguma coisa em comum. Como nós estamos aqui nesta imagem, vocês estão vendo aqui, né? Nós temos uma rua, né? Uma avenida, e a gente está vendo, a gente pode ver aqui que nessa avenida tem vários postes. Olha só, o tanto de postes que tem aí aqui nessa avenida. E o que esses postes têm a ver com o nosso conteúdo de hoje? Bem, nós sabemos, né, que é uma norma instalar esses postes com uma determinada distância, sempre essa mesma distância de um poste para o outro. A gente costuma ver aí um poste, passa aí uma quantidade de metros, né? E o outro poste, e a mesma quantidade de metro, o próximo poste, e assim sucessivamente. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, a gente tem vários postes, olha só, nessa avenida inteira, e com certeza esses postes eles foram instalados obedecendo aí uma metragem igual aí entre um poste e o outro, né? E aí isso nos dá a ideia de uma sequência de postes, onde a distância entre um poste e o outro é sempre a mesma, né? E essa sequência, onde a distância de um poste até o outro é sempre a mesma, a gente pode dizer que é uma PA. O que é uma PA mesmo? É uma progressão aritmética. E é isso que a gente vai estudar, né, nesta aula. Então, vamos iniciar aí verificando o que seria, então, uma progressão aritmética. PA é uma sequência de números onde a diferença entre um número e o seguinte é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão, geralmente representada pela letra R. Então, vejam, é uma sequência de números, né? Na imagem que a gente viu, era uma sequência de postes, né? E a diferença entre o número e o número seguinte é sempre a mesma, a gente chama de razão. E aqui nessa imagem, a diferença aí da distância, né, entre um poste e o outro também vai ser sempre a mesma, né? E a gente chama essa distância de razão, né? Então, na nossa progressão aritmética, nós vamos aí imaginar uma sequência já com números, né? Vamos sair aqui dessa imagem e vamos verificar nos números. Olha só, imagine essa sequência: 2, 5, 8, 11, 14... Aqui, nessa sequência, a diferença entre cada número é sempre 3. Se você fizer a diferença entre o 5 e o 2, o resultado vai ser 3, como você está vendo aí. Se a gente fizer a diferença de 8 menos 5, também vai ser 3. E assim por diante. 11 menos 8 também é 3. 14 menos 11 também é 3. Então, a gente pode ver que a gente tem uma sequência, mas essa sequência ela tem uma razão, né, que é esse Rzinho igual a 3. Ou seja, de um número para o outro sempre vai aumentar 3 unidades. Então, essa sequência, eu posso dizer que é uma progressão aritmética, ou seja, é uma PA. Por quê? Porque obedece essa regra, essa condição, de sempre de um número para o outro ter a mesma quantidade de unidades, nesse caso aí,
que foi igual a 3. Né? Se por acaso fosse uma sequência assim, 2, 3, 5, 6, 7. Então, se você imaginar essa sequência, ela não tem a mesma razão de um número para o outro. Do 2 para o 3 vai ter 1 unidade, do 3 para o 5 já vai ter 2 unidades, do 5 para o 6 já vai ter 1 unidade novamente, ou seja, a razão entre um número e o outro não vai ser a mesma, ou seja, não vai ter essa razão, então só seria uma sequência simples, não seria uma progressão aritmética. Então, voltando aí, nós podemos ver que a sequência, que pode ser chamada de progressão aritmética, é sempre dessa forma, onde a diferença entre cada número e o número antecessor é sempre a mesma, tá bom? E você pode pegar qualquer número daí. Eu posso começar do 14, só que eu tenho que fazer a subtração com o número que está vindo anterior, 11. Né? Eu não posso fazer 14 menos 8, 14 menos 5, não. Eu tenho que fazer a subtração entre dois números que são consecutivos. Você pega o maior, diminui aí do menor, né? E aí a gente tem a razão. Então, essa razão é uma progressão aritmética com razão 3, certo? Se a gente for representar matematicamente aí uma progressão aritmética, a gente vai ter o seguinte, olha só, entre parênteses, você está vendo A1, vírgula, A2, vírgula, A3, vírgula, reticências, vírgulas, AN. Aí a gente tem uma sequência que a gente vai chamar de progressão aritmética. Ah, professora, mas eu não estou vendo números. Sim, a gente está colocando essa representação matemática, A1, significa aí a primeira unidade aí dessa sequência, dessa progressão aritmética. O A2 seria o segundo número dessa PA, o A3 seria o terceiro número, e assim sucessivamente. E o AN, que é o último número dessa progressão aritmética, é exatamente, né, como eu falei, o último número. Então, aí a gente tem o A1 seria A, e para encontrar esse AN, a gente teria essa fórmula aí, né, que a gente pode ver da seguinte forma. AN menos 1, quem é esse AN menos 1? Mais R, para todo n pertencente aos naturais com o n maior ou igual a 2. Então, o que significa essa fórmula? Né? Significa que, para a gente encontrar esse AN, quem seria esse AN? Seria aí o último termo da minha progressão aritmética. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar o termo anterior. Por isso que está aparecendo aqui a n menos 1. Né? Porque é a posição do último anterior a ele, ou seja, é o penúltimo. Né? Então, o número AN, que é o último número da progressão aritmética, sempre vai ser a soma aqui, ó, do penúltimo número da progressão aritmética com a razão. Né? Então, se a gente voltar aqui para essa sequência, para essa progressão aritmética aqui, ó, 2, 5, 8, 11, 14, a gente pode observar que esse 14 ele é o último número da progressão aritmética. Então, ele seria aqui o AN, né? No caso, esse N é a posição. Como ele é o quinto número, ele seria aqui o A5. Né? Então, o A5 dessa progressão aritmética seria o 14. E como é que ele é encontrado? Aquela fórmula lá fala assim, ó, para eu encontrar o A5, ele vai ser igual o penúltimo número, olha só quem é o penúltimo número, é quem está antes dele. Então, o penúltimo número é o 11, e eu somo esse número com a razão. Qual é a razão dessa progressão aritmética? A gente viu que a razão é 3, né? Porque sempre de um número para o número seguinte vai aumentar aí 3 unidades. Então, somando aqui com a razão, olha só, 11 mais 3 vai dar exatamente o 14. Então, é isso que diz aqui essa fórmula, né? O último termo, que é o AN, pode ser a posição 3, a posição 4, a posição 5, qualquer posição aí numa progressão aritmética, sempre vai ser o penúltimo número mais a razão. Aí esse restante aqui é só uma notação, né, matemática que diz o quê?
que esse n aqui, ele é um número que pertence aí aos números naturais, ou seja, a gente não vai ter esse n negativo, né? E até porque esse n, ele trata de posição, então não existe algum número está na posição -5, -3, não, a gente só tem posições positivas, né? Um número que está na primeira posição, segunda posição, terceira posição e assim por diante. Então, esse n, ele vai ser um número natural, né? Para todo n pertencente a natural, mas esse n sempre vai ser maior ou igual a 2. Nunca vai ser 1, né? Porque se a gente tivesse o 1, essa posição seria o A0, e a gente não teria aí o 0 nos números naturais, tá bom? Então, continuando, a gente vai verificar a fórmula do termo geral. O que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral, como a gente está vendo aí, é justamente uma fórmula, né? E o que ela faz? Ela vai nos ajudar a calcular qualquer termo da sequência, sabendo o primeiro termo e a razão. Então, para eu utilizar essa fórmula, eu preciso saber de duas coisas. Eu preciso saber quem é o primeiro termo e quem é a razão. Por que eu preciso saber de duas coisas? Porque eu tenho aqui, ó, esse valor desconhecido e esse R desconhecido na fórmula. Então, se eu tenho 3 valores desconhecidos, eu preciso saber pelo menos 2 para poder encontrar o terceiro. Se eu souber só um, eu não consigo encontrar os outros 2. Então, na fórmula do termo geral, eu sempre vou precisar saber quem é o primeiro termo. Primeiro termo, olha só, é o A1. Né? Esse 1 está indicando aí que ele está na primeira posição, lembram? Então, esse A1 é o primeiro termo. O AN é o último termo, aliás, o último termo não. O AN vai ser o termo que a gente quer encontrar na sequência, e N está sendo a posição dele, porque justamente vai depender do problema para a gente saber qual é o termo que a gente quer encontrar. Por exemplo, se eu disser, encontre aí o quinto termo, esse AN vai ser A5, porque a gente já sabe que esse termo está na quinta posição. Se eu falar, encontre o 10º termo, vai ser o A10, porque a gente sabe que esse termo está na 10ª posição, e assim sucessivamente. E a outra coisa que a gente tem que saber é a razão. Mas se a gente olhar uma sequência, a gente já sabe calcular a razão, né? Só fazer a subtração aí de um número pelo outro, e a gente vai encontrar a razão. O A1, se a sequência não disser quem é o A1, a gente vai ter que fazer algum cálculo para encontrar. Ou também o AN, né? Às vezes, dependendo do problema, a gente pode ter a informação de quem é o AN e ele quer saber quem é o A1 ou vice-versa. Então, essa é a fórmula do termo geral, né? A gente vai ter AN indicando o termo que a gente quer encontrar. Esse termo que a gente quiser encontrar sempre vai ser o primeiro termo mais n-1. Quem seria esse n-1? É a posição que eu quero encontrar menos 1. Ou seja, se eu quero encontrar o A5, esse n-1 aqui vai ser o 5 menos 1. Então, ele vai ser 4. Sempre vai ser um número menor do que a posição do termo que eu quero encontrar. E aí, esse número vai ser multiplicado pela razão, que é representada pela letra R. Então, se eu quiser achar o A5, é só eu somar A1 com 4 vezes R. Se eu quiser achar o A9, pensem aí um pouquinho. Como eu quero achar o A9, eu sempre vou somar aqui o A1 com quantos R's? Se eu quero achar o 9, eu somo com 1 a menos, então eu vou somar com 8R. Se eu quero encontrar o A100, sempre vou somar aí o A1 com quantos R's? Se eu quero encontrar o 100, eu vou somar com 99
R. E assim sucessivamente, dependendo do número do termo que eu quiser encontrar, eu vou somar aí com a quantidade de R's, um a menos do que a posição do termo que eu quero encontrar, certo? Então, com essa fórmula geral aí, a gente vai ver o AN é o termo que a gente quer encontrar, né? Pode continuar aí. Nós temos todas as definições aí dessa fórmula. O AN é o termo que eu quero encontrar, o A1 vai ser o primeiro termo, né? O primeiro termo da sequência, o N vai ser a posição do termo na sequência e R é a razão, que é a diferença constante entre os termos. Então, aí a gente tem só a definição, né, do que cada termo desse se refere aí na fórmula. Então, a gente vai ter alguns exemplos. Olha só. Nessa PA, né, nessa progressão aritmética, olha só, a gente está vendo 3, 7, 11, 15, 19... Aí tem uma vírgula, né, depois do 19, e reticências, ou seja, essa progressão aritmética, ela continua. E aí, se a gente quisesse verificar qual é o A1, é simples, né? O A1 é o primeiro termo. Então, o primeiro termo está aí, que é o 3. A razão vai ser a diferença aí entre esses termos, né? Por exemplo, eu vou pegar um termo qualquer. Digamos que eu pegue o 11. E aí eu vou procurar a razão. Para encontrar a razão, eu vou ter que fazer a subtração. O 11, vou subtrair quem? Vou subtrair o antecessor dele. Então, 11 menos 7, 4. Esse 4 é a razão, por isso que está aqui para vocês. Ah, mas eu não quero subtrair o 11, eu quero subtrair o 19. Tá bom. Então, 19 menos... Aí eu vou olhar o antecessor dele, é o 15. Então, 19 menos 15, 4. Certo? Então, vejam, eu não posso, por exemplo, comecei com 19, eu vou subtrair aqui o 11. Olha só. Ia dar 8, né? Então, errado aqui, ó. Não posso fazer isso. Sempre tenho que olhar para o antecessor para fazer a subtração e encontrar a razão, que nesse caso é 4. Então, olha só. Digamos que eu queira encontrar o quinto termo dessa sequência. Aqui, a gente já pode ver que o quinto termo é 19, né? Mas, então, a gente vai encontrar esse termo na fórmula, usando a fórmula. Para usar a fórmula, eu tenho que ter duas coisas, lembram? Eu tenho que saber quem é o A1 e tenho que saber quem é a razão. Aí, eu coloco a fórmula, que fala que AN é igual a A1 mais N menos 1R, e eu vou fazer as substituições que eu tenho, né? Eu já sei que eu quero encontrar o quinto termo. Então, esse AN aqui, ele vira A5, que eu quero encontrar o quinto termo. A1, eu vi que é 3, é o primeiro termo da sequência. Então, no lugar de A1, eu coloco 3. Mais N menos 1R. Então, vejam que, como eu quero encontrar o A5, então, aqui, ó, multiplicando a razão, tem que ser 4, né? Por isso que está aí 5 menos 1. Vezes a própria razão, que, nesse caso aqui, foi 4 também. Então, aqui é 4 de 5 menos 1 e 4 da razão. Então, continuando aqui, olha só, a gente vai ter o seguinte, que o valor de A5 é igual a 3 mais 4 vezes 4. E agora? Você já substituiu tudo, já fez as operações, e agora precisa fazer essa operação aqui. Não pode cometer o erro de somar aqui, né? 3 mais 4, 7. 7 vezes 4, 28. Errado, né? Por quê? Nós sabemos que na expressão a gente tem que obedecer aí a ordem, né, das operações. Quando a gente tem uma adição e uma multiplicação, a gente tem que resolver primeiro a multiplicação. Então, aqui é obrigatório. Então, vai ficar 3 mais 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ficar 3 mais 16. E olha só, o A5 foi 19, exatamente como a gente já sabia, né? Já estava lá na sequência. Então, aqui foi só um exemplo de como a gente poderia encontrar
esse 19, que era o A5. Então, veja o que a gente fez. Para encontrar o A5, ou seja, para encontrar o quinto termo da sequência, a gente somou o A1, que era 3, a gente somou com 4 vezes o R. Então, se eu quero achar o A5, eu somo o A1 com 4 vezes R, né? Esse 4 é justamente porque é uma unidade antes do termo que eu quero encontrar, que era de quinta posição. Mas essa fórmula geral, do termo geral, ela vai calcular o valor de qualquer termo específico de uma PA. Eu não vou precisar listar todos os termos da PA para encontrar aquele termo ali, né? Como vocês viram ali na sequência, era 3, 7, 11, 15, 19. Então, a gente listou lá 3, 7, 11, 15, até chegar ao quinto termo, 19. Isso não é necessário quando a gente tem a fórmula do termo geral e usa essa fórmula, né? Não é necessário. Bastava a gente saber que o A1 era 3, a razão era 4, e a gente queria achar o quinto termo. Então, fazia as substituições na fórmula e acharia que o quinto termo era 19. Não iria ser preciso, né, listar todos os números, até porque, imagine se a atividade, a questão, for assim, ache o centésimo número. Você vai listar todos os 100 números para saber qual é o centésimo? Não, né? Basta a gente saber quem é o A1, quem é a razão, e a gente vai encontrar aí o centésimo número, certo? Muito bem. Então, a gente viu essa primeira parte aí, né, que a gente tem sobre progressão aritmética, que é conhecer quem é o A1, como a gente calcula a razão, como a gente utiliza a fórmula do termo geral para encontrar qualquer número aí nessa sequência, né? E agora a gente vai ver a classificação de uma progressão aritmética. Como é que ela pode ser chamada? Né? A gente vai ver que essa classificação ela vai acontecer de duas formas. A primeira forma de classificar a progressão aritmética é olhando para a razão aritmética. Como assim? Você vai ter uma sequência, você vai calcular a razão, e aí você vai verificar. Se a razão ela for positiva, ou seja, maior que 0, por exemplo, vou dar exemplos, né? Razão 1, 2, 3, 4, enfim, razões positivas, ou seja, razões maiores que 0. A PA ela vai ser crescente. Então, quando você encontrar razão maior que 0, a PA vai ser crescente. Ou seja, a sequência vai só crescer. Todos os números, a partir do 1, do primeiro termo, todos os termos seguintes vão só crescer. Quando essa razão ela for negativa, ou seja, valores menores que 0, razão menos 1, razão menos 2, razão menos 3... Quando você fizer essa diferença e encontrar uma razão negativa, isso vai classificar a progressão aritmética como uma PA decrescente. Então, PA decrescente quando a diferença comum entre os termos é negativa. Aí tem um exemplo de PA decrescente. O primeiro termo, 8, o segundo termo, 3, o terceiro termo já é menos 2. Está vendo que está decrescendo aí os números, né? Cada número seguinte é menor que o anterior. O 3 é menor que o 8, o menos 2 é menor que o 3, o menos 7 é menor que o menos 2, e assim sucessivamente. Isso significa que a razão é negativa. E quando a razão for 0, significa que a PA é constante. Vocês estão vendo aí uma sequência, uma progressão aritmética de razão 0. Olha só, 8, 8, 8, 8, 8, e o número vai se repetir infinitamente. Se a gente fizer a diferença de qualquer número aí pelo seu antecessor, sempre vai dar 0. Então, quando a gente tiver esse tipo de progressão aritmética, a razão é 0. E ela vai ser uma PA, uma progressão aritmética constante. Então, lembrem, crescente, decrescente, constante. Crescente, a razão é positiva, decrescente, a razão é negativa, e quando a razão for 0, ela vai ser constante. A segunda forma de a gente classificar uma progressão aritmética é quando a gente olha a quantidade dos termos. Então, elas podem ser finitas ou infinitas. As PAs finitas, elas são aquelas PAs que vai ter um número finito de termo, né? A gente está vendo aí 3, 7 e 11,
Vejam que não tem uma reticências aí após o 11. Então, eu tenho uma PA finita, só tem 3 termos. Tem fim, acabou ali. 3, 7, 11, acabou. PAs infinitas são aquelas que têm um número infinito de termos. Então, temos aí 3, 7, 11 e reticências. Eu não sei quantos termos tem essa PA, tem um número infinito de termos, e a gente representa dessa forma, com essas reticências aí após o último termo, certo? Então, crescente, decrescente, constante, quando a gente olha para a razão. E infinita e infinita, quando a gente olha para a quantidade de termos. Então, olha só que pergunta curiosa. O que determina se uma PA é crescente, decrescente ou constante? Então, a gente viu aí que o que determina se ela é crescente, decrescente ou se ela é constante é a razão, né? Então, vejam como essa razão é importante. Ela vai definir se a PA está crescendo, se ela está decrescendo ou se ela está se mantendo ali constante, certo? Então, vamos ver agora um vídeo de como a gente pode ter as aplicações de uma progressão aritmética no dia a dia. As progressões aritméticas, PA, têm diversas aplicações práticas em áreas como matemática, física, economia, engenharia e até no dia a dia. Planos de pagamento. Em financiamentos ou parcelamentos, quando as parcelas têm um valor fixo de diferença entre si, isso caracteriza uma PA. Escadas e degraus. O cálculo da altura dos degraus de uma escada pode seguir uma PA, garantindo que a diferença entre eles seja constante. Queda livre. A distância percorrida por um objeto em queda livre, em intervalos de tempo iguais, segue uma PA. Contagem de tempo. A contagem de horas, minutos ou segundos segue uma PA, pois a diferença entre cada unidade de tempo é constante. Muito bem, olha que curioso, né? Até na contagem de horas a gente pode estabelecer uma sequência sendo uma progressão aritmética, né? Então, vocês viram aí esse vídeo e agora a gente vai ver alguns exemplos, né? Calculando aí, utilizando já a fórmula do termo geral e o que a gente aprendeu até agora. Então, praticando, vamos lá. Suponha que você tenha um emprego em que seu salário aumenta uma taxa fixa a cada mês. Legal, né? Se a gente tivesse um emprego assim. Se o seu salário inicial for R$1.000 por mês e aumentar R$100 a cada mês, qual é a sequência dos seus 4 salários iniciais? Essa questão está bem fácil, né? Nós temos aqui 1.000, que é o inicial, e temos a informação que aumenta R$100 a cada mês. Ou seja, no segundo mês vai ser 1.000 mais 100, que dá 1.100. No terceiro mês, 1.100 somando com 100 vai dar 1.200. E no quarto mês, 1.200 mais 100, 1.300. Então, olha só, essa é a sequência dos 4 salários iniciais, obedecendo aqui a razão 100 que ele deu, né? Como é que a gente soube que era razão? Ele falou que esse aumento de 100 era fixo mensal, né? Então, eu sei que essa vai ser a sequência dos 4 salários iniciais. Segunda questão, suponha que sua idade seja 19 anos. Em 3 anos, a sua idade pode ser representada por 19, 20, 21. Olha, a gente está vendo que é de 1 em 1, né? Até porque a gente está falando de idade, né? Então, o próximo termo aqui também vai somar uma unidade, ou seja, a gente pode representar assim, né? Os próximos 3 anos, saindo de 19, 20, 21, 22. Que número ocupa a 70ª posição na PA? Ixi, olha só. 3 é o A1. Qual é a razão? A razão vai ser a subtração, né? 11 menos 7, 4. Imagine se eu tivesse que listar todos os números para chegar ao número de posição 700. Como seria difícil, né? Mas, como a gente já sabe a fórmula do termo geral, a gente já vai resolver. Qual é a posição que ele quer? Ele quer o A700. Se ele quer o A700, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o A1 com quantas vezes o R? 699, né? Sempre uma posição a menos da posição que eu quero. Então, essa vai ser a fórmula. O A700 eu não sei quem é isso que ele está querendo saber. A1 é igual a 3. E repetimos aqui 699 vezes 4, né? Então, eu tenho aqui
3 mais 699 vezes 4, se a gente fizer essa conta toda, né, faz essa multiplicação aqui e soma com o 3, a gente vai chegar em 2.799. Então, essa é a posição aí do número 700, do termo 700. Imagine se a gente tivesse que listar todos esses termos, né? Seria muito difícil. Complete a PA até o quarto termo. Então, tem aqui 3, segundo termo é 7. Qual será esse terceiro termo? Eu tenho que verificar qual é a razão, né? 7 menos 3 é 4. Então, para o próximo termo, eu vou somar 4, que vai dar 11. E eu vou somando 4 aqui até chegar ao quarto termo, né? Então, olha só, o quarto termo é igual a 15, né? 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. E, para finalizar, complete a PA 8, 3 até o terceiro termo. Olha só, o primeiro termo é 8, o segundo é 3. Vou calcular a razão. 3 menos 8. A razão vai ser negativa, então vai ser uma PA decrescente. 3 menos 8 é menos 5. Então, eu vou ter que somar com 3 menos 5 para descobrir o próximo termo, que é menos 2. Então, esse terceiro termo aqui, ele vai ser menos 2 para manter essa mesma razão, menos 5. Então, essa PA é uma PA decrescente. E é uma PA decrescente porque a razão é negativa. Então, tem que ficar bem atento aí, né, nessa razão negativa para não errar os cálculos na hora de encontrar o termo. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre progressão aritmética.